Abra sua Bíblia nessa noite em nome de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 45. Essa noite é noite de Santa Ceia, é noite aonde que eu creio que o Senhor falará aos nossos corações de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, através dessa palavra que Ele tem para nós aqui. Mateus capítulo 27, lá no versículo 45. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode chamar mais por cento para mim. Glória a Deus. Amém, aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 27, no versículo 45. Assim está escrito a palavra de Deus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. Amém? Coloque sua Bíblia no banco, vamos fazer uma pequena oração. E o tema dessa noite que Deus me deu é esse: está consumado. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, nesse momento, Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. E nesta hora, Pai, eu vou pedir ao Senhor, meu Pai, que eu desapareça para que o Senhor apareça, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu esvazie de mim, meu Pai, para que possa ser cheio do teu Espírito Santo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem com o teu poder e a tua glória, Senhor, manifestar através dessa palavra. Pai, vem nos encher, meu Pai, nessa noite, Deus, conforme a tua vontade. Pai, o Senhor esteja a liberdade nessa noite no nosso meio para curar, para salvar, para libertar, para restaurar, meu Pai, aqueles, ó Deus, que necessitam, Pai, de uma mudança e transformação, de uma cura e de um milagre do Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és santo. Ó Senhor, eu creio que essas cadeiras vazias aqui, meu Pai, elas estão repletas, cheias dos anjos do Senhor, e nessa noite, meu Pai, o Senhor liberou para descer até essa casa, para cultuar conosco, para adorar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graça ao Senhor, rendemos graças a tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, para o teu povo. Pai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por essa rica e grande oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, neste santo e glorioso lugar, em nome de Jesus. Senta, dando glória e aplaudindo aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, porque somente Ele é merecedor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, lemos aqui um versículo, alguns versículos, a qual vejamos nesta noite três aspectos das duas últimas palavras de Jesus diante daquela cruz do Calvário, ali onde se encontrava. E ele disse: a obra está consumada, a tarefa está cumprida, a luta já passou. Aleluia. Jesus estava passando por um momento de muita dificuldade. Jesus estava ali cumprindo aquilo a qual o Pai o concedeu a fazer sobre essa terra, que era morrer na cruz, que era ser crucificado por amor de mim, por amor de você e por amor de toda a nossa família e por amor de todos, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amados, em João 19, 28, 30, a palavra de Deus
um vaso cheio de vinagre. E ali eles embebederam de vinagre em uma esponja, e fixando ali aquela esponja no caniço de isopo, lhe chegaram até a boca de Jesus. Quando Jesus, ele tomou aquele vinagre, aleluia, foi o momento a qual ele disse: está consumado. E inclinando ali a cabeça, ele se rendeu ao Espírito. E essas foram as últimas palavras, pastor José Carlos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram as últimas palavras deles: está consumado. Que poderia ser traduzida: está concluído, está terminado, está feito, acabou, cheguei até o final, cheguei até onde deveria ter chegado. E partindo das últimas palavras de Jesus, nessa noite vamos pensar um pouco mais sobre o sentido delas. O que ele estava dizendo? Está consumado, a obra está concluída. Quando Jesus Cristo, irmãos e irmãs, morreu na cruz do Gólgota, estava concluído ali a obra já que tinha sido iniciada sobre essa terra. Foi uma obra infinitamente grande e acima de tudo que era difícil. E ele, que deixava o seu trono de glória para descer até essa terra, por amor de mim, por amor de vocês, por amor de todas aquelas pessoas que buscam a Ele, que querem mudar de vida, querem mudar de história, querem mudar a sua situação. E essa foi uma das maiores obras, Ele se angustiando por amor de mim e por amor de você. E quando a gente olha para a história de Cristo e vê todo o sofrimento que Ele passou, que Ele ia enfrentar, todo o sofrimento que estava ali à sua frente, e Ele falou as comoventes palavras, a qual nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 49 ao 59. E Ele fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que eu mesmo se realize. Amados, jamais eu e você deveríamos nutrir a concepção errônea, a qual parece que foi algo fácil para o Filho de Deus começar essa grande obra de salvação aqui na terra. Talvez aos nossos olhos parece que foi tranquilo Deus, através de Jesus Cristo, descer do alto do trono da sua glória e vir sobre essa terra para morrer por amor de mim, para morrer a favor de você. E Ele, principalmente, Ele tinha que finalizá-la plenamente. Porque tudo que Deus faz, pastor Zé Carlos, irmão Marcos, pastor Edson, irmã Cida, Isabela, Davi, tudo que Jesus faz, tudo que Deus opera, Ele opera com uma plenitude muito grande. Ele não faz a obra de qualquer jeito, Ele não faz a obra de qualquer maneira, Ele não faz de qualquer jeito para que, tá bom do jeito que está. Porque quando Jesus falou sobre o grão do trigo que deve morrer antes de produzir frutos, ali Ele estava confessando abertamente o quê? João 12, 27 fala: agora está angustiada a minha alma. Angustiada, abalada, consternada, estava além do nosso querido Salvador. Só dele pensar o que Ele iria fazer, por tudo que Ele iria passar. E é estranho muitas das vezes para nós que Ele tenha expressado dessa maneira, dessa forma.
Não. Porque bem antes, amados, bem antes a palavra fala que bem antes da cruz ele já sofria sozinho. A luta que Jesus passou no Getsemane, a luta qual ele sofreu ali, custou suor de sangue, gotas de sangue saíram do seu rosto, só de pensar naquilo que ele ia fazer e viver por amor de mim e por amor de você. Mas para ele valia a pena, porque ele sabia que mesmo o amor de muitos pastoretes se esfriando, Deus teria os seus remanescentes vindo à casa dele para adorá-lo, para glorificá-lo, para participar da mesa dele. Não olhando a multidão, mas olhando sim para o alto, olhando sim para ele. E pensamos às vezes que a sua condenação em tudo o que fizera com ele antes de morrer. Ele teve que sofrer terrível flagelação romana, um sofrimento que muitos condenados não suportavam, e eles morriam mesmo antes da execução de todo aquele sofrimento. Foi colocado sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Jesus, um manto de púrpura sobre seus ombros machucados e uma coroa de espinhos em sua cabeça. E essa coroa, meus amados irmãos, essa coroa de espinhos não foi depositada gentilmente, colocando com carinho, com jeitinho não, mas com força bruta, que fez os espinhos adentrarem por sua carne e ali jorrar sangue, aleluia, sobre a sua face, jorrar sangue sobre a sua cabeça. Ele passou um grande flagelo por mim, por você. E olha que a própria execução na cruz ainda nem havia começado. Era simplesmente o início das dores. Era simplesmente o início do sofrimento de Cristo. E quando eu trago essa palavra aqui nessa noite, eu trago para que nós venhamos recordar por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou, por amor de mim, de você, pelo amor que ele passou, sofrimento pelo nosso lar, nossa casa, os nossos antequeridos, pastor Zé Carlos. Porque muitas das vezes nós pregamos pouco o sofrimento e o flagelo de Jesus. E hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite de sentar à mesa com Cristo e relembrar o amor dele por nós, relembrar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, por amor de mim, por amor de vocês. E precisamente com esse propósito, nessa noite, nós estamos aqui para ver, para sentir, para glorificar, para exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que o nome de Jesus está acima de todo nome. É um nome que cura, é um nome que liberta, é um nome que salva, é um nome que restaura, é um nome que liberta, é um nome que traz amor aos nossos corações. Pai, glorifica o teu nome, diz Jesus. Essa cruz, irmãos, era tão terrível, a escuridão tão profunda, as dores tão infernais, a sede tão insuportável, a solidão tão excruciante, que o coração martirizado do Cordeiro de Deus clamou ao Pai, dizendo, como está escrito lá no livro de Salmos, dizendo: Tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me das da face do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu, Senhor, responde-me. Essa palavra está lá no livro de Salmo 22, um salmo profético que fala sobre o sofrimento do
nosso Cristo, do nosso Messias, daquele que veio para nos salvar. E especialmente nos versículos 19 ao 21, onde esse clamor do Cordeiro de Deus já transparece, aleluia, antecipadamente, por tudo aquilo que um homem no futuro viveria e passaria por amor ao teu povo. Amados e queridos irmãos, nós que estamos aqui nessa noite junto com os anjos do Senhor aqui, que eu posso contemplar nos meus olhos espirituais quando eu fecho os meus olhos. Esse salmo profético, o Salmo 22, ele fala do que? Do sofrimento. Ele fala do Messias especialmente. E não devemos pensar, contudo, que em algum momento nosso Salvador ele tenha perdido o juízo e tentado se desviar do caminho do sofrimento que esperava por ele. Não! Por mais que ele clamava a Deus, por mais que ele chamava ao Pai, no momento de prova, no momento de luta, de sofrimento, ele não queria escapar daquilo. Porque nosso Cristo, ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Ele sentia a dor que eu sinto, ele sentia a angústia que você sente, ele sentia às vezes a tristeza que você sente, mas também sentia a alegria que você sente quando você está alegre. Jesus explicou isso lá em João 12, no capítulo 27, 28. Jesus disse: agora está angustiada a minha alma, e que eu direi Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente, Senhor, com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Em momento algum, Jesus, ele tentou desistir daquela cruz, amado. Ele veio cumprir, ele veio fazer o que era para ser feito. Mas todos nós passamos às vezes por angústias, por tristeza. Mas muitas das vezes ele passou por profundezas de imaginar ali as suas torturas. Aleluia. Até que ele conseguiu dizer: Pai, está consumado. Sim, a obra, irmãos e irmãs, estava concluída de uma vez por todas. Aleluia. Mas para consumi-la, exigiu do Altíssimo Deus o preço. Mas Jesus, irmãos, o tempo todo, ele aguentou o gosto amargo das dores, aleluia. E o fim foi realizado plenamente por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele passou. E ele pôde dizer: eu creio, valeu a pena. Valeu a pena, porque eu sabia que numa grande hora, num grande momento, estaria ali poucos, mas poucos remanescentes que adorariam o meu nome, que glorificaria, que me exaltaria, que mediria a minha vinda sobre essa terra. Aleluia. E o está consumado quer dizer que a tarefa foi cumprida com a morte do nosso Salvador na cruz do Calvário. Estava cumprida, mas grandiosa missão dada a uma pessoa, a alguém sobre essa terra. Quem suportaria de nós homens passar por tudo que Cristo passou? Quem somos nós que passariam, como já li aqui, disse que pessoas não chegavam até o final, morriam no meio do flagelo, no meio do sofrimento. Mas o nosso Senhor morreu como Filho de Deus da cruz, mas também como homem legítimo. Ele suportou, pastor Zé Carlos, toda a sua tortura, tudo que estava ali envolvido, tudo que estava para ser cumprido, ele conseguiu passar, conseguiu seguir em frente. Mas o tempo passava, hora após hora, e as pessoas achando que ele não ia conseguir, mas ele mantinha-se firme.
padecendo as suas dores calado, sofrendo calado, dores mais cruéis que nós possamos imaginar, só para cumprir o maior das mais difíceis tarefas que jamais imposta algum homem sobre essa terra. Ele foi, como diz a palavra, mudo, calado ao matador, sem dizer uma palavra, por amor de mim, por amor de vocês. Por isso, irmãos e irmãs, passamos por angústia, passamos por tribulações, por amor desse Cristo, pelo sofrimento dele naquela cruz por nós. E muitas pessoas, pastor Alex, têm esquecido desse sofrimento, têm esquecido desses flagelos, têm esquecido de tudo aquilo que esse homem viveu por amor de mim, por amor de vocês, e tem virado as costas para ele, no momento a qual o mundo se passa por uma terrível aflição. O amor está se esfriando, o tempo está passando, e as pessoas, em vez de agarrar nos pés de Deus, em vez de abraçar a Cristo, em vez de estar presente com Ele, estão fazendo como aqueles 9 leprosos que foram curados. Só querem as bênçãos, mas os donos da bênção ninguém quer, pastor. Querem os milagres, mas não querem o dono do milagre. Mas, amados, o Filho de Deus, ele foi incumbido a essa difícil tarefa de salvar a humanidade ainda antes da fundação do mundo. Jesus já tinha sido separado para essa obra, sendo preparado para esse dia. Porque a palavra fala que Jesus já existia, o Pai já existia, antes mesmo da fundação do mundo. Ninguém menos do que o Filho de Deus, para um dia cumprir essa missão sobre essa terra. O profeta Miqueias, quando a gente vai lá na Bíblia, nos pequenos profetas, nós vemos lá o profeta Miqueias anunciar a vida do Messias, dizendo que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nosso Senhor, ele já existia, irmãos, antes de toda a criação desse mundo. Aleluia. Naquele tempo, um profundo amor cicatrizava a comunhão entre pai e filho. E na oração sacerdotal, o próprio Jesus disse a seu pai: Pai, tu me amastes antes da fundação do mundo. João 17, 24. Quando ainda nada do que havia ainda sido criado, o Pai e o Filho, aleluia, já estiam ligados, um em amor com o outro. Nesse tempo, o Filho, ele foi encarregado da mais árdua tarefa de todos os tempos. Ele, o Senhor, o mais amado do Pai, aleluia, ele foi feito Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, então glória, bate a palma do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a oração. Aleluia. E lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, explica que ele foi morto desde a fundação do mundo. E isso é um ponto a qual nós somos confrontados, talvez com contrastes muito fortes. Porque por um lado, o pai ama o seu filho acima de tudo, mas por outro lado, é justamente esse filho o predestinado aí ao matador, para si o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. E é assim, irmãos, é assim que se expressa o verdadeiro amor de um pai do seu filho. Ainda antes da fundação do mundo, aconteceu mais um fato que mudaria a forma indiscutível, tanto do céu como da terra. E esse evento, quando eu estava estudando, tinha um vínculo muito próximo com a grande e pesada tarefa de Jesus Cristo. O próprio Paulo, ele descreve assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como nos escolheu antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Se Jesus Cristo viesse a essa terra, não viesse, se Ele não morresse por amor de todos nós, como seria a nossa vida hoje? Como seria o mundo hoje? Como seria o amor de um pelo outro hoje? Não haveria igrejas para nós entrar, não haveria lugar para nós ouvir a palavra, a mensagem de Deus, não haveria quem pregasse a palavra do Senhor. Amados, antes da fundação do mundo, Deus, o Pai, em seu insondável amor, aleluia, insondável amor, já decidira que nós, pessoas deste mundo, nos tornaríamos filhos seus. Deus já sabia que um dia nós também, através do seu Filho amado Jesus Cristo, nos tornaríamos filho dele, nos tornaria pessoas a qual ele escolheria, separaria para fazer a tua grande e gloriosa obra sobre essa terra. Mas para que isso viesse e se concretizasse, alguém tinha que cumprir uma tarefa imensamente pesada e árdua. Alguém tinha que expiar os pecados que todos nós aqui cometemos. E a palavra fala em Romanos 8,15: sem expiação jamais poderíamos clamar Abba, Pai. Jamais poderíamos clamar se não tivesse Jesus vir dessa terra para mudar a nossa história, para mudar o nosso quadro. Nós mesmos estamos aqui, jamais poderíamos realizar essa tarefa. Jamais eu poderia realizar essa tarefa, pois expiar pecados, meu amado, diante de Deus significava morrer, doar a sua vida, morrer pelo teu próximo, morrer pelo teu irmão. E quem hoje nessa terra morreria por um amigo, por uma pessoa? Mas graças a Deus que existiu um no céu e na terra que preenche e que preencheu esse requisito. E esse, pastor Zé Carlos, alguém é o amado, o único Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cristo Todo-Poderoso. Então nós, amados, nós não podemos esfriar na fé, nós não podemos deixar de adorar a Cristo, nós não podemos esquecer dessa coroa qual veio sobre a cabeça dele, e ali foi com uma cana socada, até vazando ali sobre a cabeça dele. Então, nós como servos, temos o tempo todo de estar recordando da morte, do sacrifício na cruz, por amor de mim e por amor de vocês. Porque quando nós passamos a esquecer disso, achar que é só uma historinha simples, irmãos, às vezes eu paro para meditar, às vezes eu paro
ler a palavra, eu procuro me fechar os olhos e me colocar diante de toda aquela situação. E quando nós fazemos isso, nós passamos a ver a realidade das coisas, o sofrimento real de Cristo. Porque muitas das vezes, pastor, nós só lemos a palavra, passamos os olhos na Bíblia, mas não paramos para meditar, não paramos para dar uma atenção ali. Pelo amor de Deus, peraí, essa coroa de espinho, esses pregos, cravo nas mãos, essas chibatadas, quantas chibatadas Jesus tomou, quantas pegadas, cuspidas no rosto do pastor Zé Carlos, ele tomou por amor de mim, por amor do Senhor, por amor de nós. A cruz era pesada, a cruz estava pesada, ele caiu com aquela cruz, alguém teve que ajudá-lo, porque ele não tinha mais força, não tinha mais vigor físico para carregar aquela cruz. Assim como eu e você, que às vezes passamos por um momento, às vezes, de situações tão difíceis, tão complicadas, que necessitamos de pessoas, amigos, venham nos socorrer, venham também nos ajudar, venham nos dar um apoio, venham pegar nas nossas mãos, levantar nossas mãos e falar: continue prosseguindo, continue rompendo em fé, continue seguindo, espera com paciência no Senhor, que Ele realizará o desejo do teu coração, Ele te fortalecerá. O nosso presente não fala sobre o nosso futuro. Talvez o nosso presente hoje é esse, mas o nosso futuro amanhã será tão tremendo, tão glorioso, tão grandioso, que nós vamos subir no altar e dar testemunho de como nós estávamos iniciando, quando as pessoas tinham no culto. Mas acreditando, rompendo em fé, marchando, seguindo rumo ao alvo, acreditando na vitória, acreditando no nosso amanhã, acreditando que nós servimos um Deus verdadeiro, acreditando que é Ele que rompe barreiras por nós, é Ele que quebra as muralhas, é Ele que desfaz os laços, é Ele que nos ajuda e nos fortalece a cada dia, a cada instante. Então, irmãos, não podemos esvanecer a nossa fé, não podemos desistir, não podemos abaixar a cabeça, não podemos ser como galinha Angola, só dizendo: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, é dizer como diz o Salmo 121: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Meu irmão, não espere do homem, mas espere assim de Deus, porque quando você espera de Deus, lá do alto Ele manda a resposta e poder para nós aqui nessa terra. É só perseverar, é só continuar buscando, é só continuar clamando a Cristo, é só acreditando naquilo que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a tua vida. E eu creio, irmãos, que não são coisas pequenas. Eu creio que Deus tem para nós é coisas grandes. É por isso que eu não desanimo, porque eu creio nos profetas de Deus, que a palavra de Deus fala: crede nos seus profetas e prosperareis. Quantos profetas, pastor Zé Carlos subiu aqui, quantos profetas chegou até esse altar dizendo: olha, um dia isso vai ficar pequeno, vocês vão ter que mudar daqui. Aí você olha aqui, as cadeiras estão tudo vazio. Mas cadê a fé? O perseverar, o acreditar no amanhã, ao saber que o meu Redentor vive, é Ele que fez a promessa, e se Ele fez a promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque dizendo Ele cumprirá em nome de Jesus. Só que muitas pessoas querem aplausos. Muitas pessoas, pastor Edson, querem subir no altar e a igreja está cheia e ouvir aplausos. A igreja lá está vazia, não tem ninguém lá. Fazer lá.
Eu saio de baixo da minha coberta para ir lá, tem 2, 5 pessoas lá, 6 pessoas. Misericórdia dessas pessoas de hoje em dia. Misericórdia desses irmãos que pensam dessa forma hoje em dia, irmãos. Esquece, quando nós entramos nessa porta, não é para adorar homem nem mulher, é para adorar ao Senhor. É para prestar culto ao Senhor. Como Ele mesmo disse, onde houver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Eu farei presente no meio de vós. Então eu creio, meus olhos podem crer, meus olhos podem ver, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja. O Senhor tem guardado essa igreja, o Senhor tem abençoado essa casa, usado ímpios, pessoas de fora para vir cá e abençoar a igreja de forma grandiosa. Não foi à toa que Cristo morreu, não foi à toa que Cristo me tirou lá da vida que eu vivia, um lixo no meio do lixo, bem dizer, a forma de viver, era um zero à esquerda para todo mundo, sem futuro, um beberrão, uma Buda, para hoje me colocar diante do altar, na direção de uma pequena congregação. Ninguém começa lá em cima, não. A gente começa de baixo. É na preparação. Começa com licença a casa. Isso mesmo, pastor Zé Carlos. A casa começa com licença, começa no telhado, não é, pastor Edson? Então nós temos que passar pelo processo para quando Deus nos colocar lá em cima, nós lembrar de onde é que nós saímos. Vinha a humildade, não vim querer ser melhor do que ninguém, porque de nós não alcançamos nada. Mas se Deus for por nós, se nós cremos em Deus, se nós mantermos a nossa fé em Deus, Ele nos levará a altos lugares. O preço que Jesus pagou naquela cruz não foi um preço em vão, não, irmãos. Nós temos que crer nisso. Eu creio nisso, que cada gota de sangue que Jesus expirou ali, perdeu, caiu pelo chão, cada chibatada, cada chicotada, ossos, pregava na carne dele, quando puxava saía carne com tudo. O corpo dele foi dilacerado, e ele calado, mudo, amarrado naquele tronco, sem dizer uma palavra. Os homens que batiam não tinham mais força para bater, porque não conseguiam mais ter força nos braços, e ele lá, sobre a sua mente ele via pastor Edson, irmã Cida, irmão Marcos, irmã Isabela, irmão Davi. Ele via pastor Zé Carlos, ele viu o pastor Marco Aurélio aqui na igreja. Eu tenho os remanescentes, eu tenho que suportar essa dor calada, para que eles também não desistam. Jesus estava sozinho ali também, irmãos. Os discípulos não mais estavam ao redor dele. Pensaram se ele desistisse ali. Agora, porque vemos cadeiras vazias, às vezes queremos desistir. Muitos estão desistindo, muitos estão fechando portas. Mas nós não vamos fechar, eu não vou fechar. Porque um dia eu disse aqui nesse altar: se tiver eu, meu pai e a minha família aqui, as portas vão estar abertas. Quando eu tiver vida, força, vigor, nós vamos romper em fé, nós vamos seguir em frente, porque Deus, irmãos, nos traz procura de homens frouxos e mulheres frouxas. Ele não nos deu um espírito de fraqueza, mas sim um espírito de vigor, de fortalecimento, para nós romper em fé a cada dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala sobre esse espírito de perseverança, o espírito a qual o Paulo falava com Timóteo. Não olha para a situação, não, Timóteo, olha-se para frente, não se abate, não. O espírito que Deus colocou sobre você é um espírito fortalecido, Timóteo. É um espírito de rompimento, de seguir em frente, não desistir. Não foi um espírito
serve para nós. Às vezes a circunstância, às vezes tenta nos trazer a isso, mas nós temos que romper dia após dia. Sai meu pai aqui lá do barreiro de cima, pega o carrinho dele e vem aqui para a obra. É o primeiro a chegar na igreja, ajudar a obra. Você acha que isso, Deus não está vendo isso não? Você acha que deve chegar lá, a coroa dele está lá cheio de, não vou falar pedrinha não, é tijolo lá, bênção. Aí a pessoa mora do lado da igreja, eu não vou na igreja porque tem pouca gente, não sei o quê, não sei o quê. Já ouvi isso, pastor, estou falando, entendeu? Não vou jogar a conversa fora não, irmãos, é o que eu ouço. Que crente é esse? Que irmãos é esse? Pastor Rafael, eles não está revendo, eles não está revendo que Deus no passado fez com os discípulos dele, né? Aqueles que na fornalha, no caldeirão de azeite e outras coisas mais que Deus fazia. Deus faz. Só que a pessoa fala, eu que morava, ela ouvia coisa lá, ouvia nas paredes, não, estou enganando. Que aqui em cima, quando sobe aqui, quem fala não é mais um homem, é o Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele quer que nós rompemos barreira, que nós venhamos cumprir o desejo dEle, sentar à mesa dEle, participar com Ele. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. A palavra de Deus fala que havia dois homens, né, caminhos de Emaús. Estavam falando um com o outro, discutindo com o outro, mas perdeu. Aí aparece quem? O nosso Cristo, lá deles. E ali ele fechou a visão deles, mas no momento não reconhecer quem era Cristo. E eles achando que estavam conversando com qualquer. Mas no partir do pão, eita glória. Aleluia. Nessa hora ele passou o vídeo de adoração, ele, Jesus, foi o lavrador mesmo lá. Só que eles não esqueceram que o lavrador não morre. Então ele falou, o que vocês estão falando? E ele chegou lá e partiu o pão, e no partir do pão, e eles abriram os olhos e viram. Olha, eu conheço quem parte o pão desse jeito. Eu conheço, eu sei quem é. Que o único que faz dessa forma é ele. Eles olharam, era Cristo. Aleluia. Vamos, não preocupa com quantidade. Isso é verdade. Não preocupa. Deus quer qualidade. Aleluia. A palavra de Deus fala em João que vem em busca de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. E você que está aqui nessa noite, você veio para adorar Ele em espírito e em verdade. E Ele é contigo. E Ele é conosco. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Então essa é a palavra que eu deixo nessa noite aos corações dos irmãos. Está consumado. E a partir do está consumado, tudo se fez novo. Tudo se concretizou. Tudo se realizou para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A Deus. Vamos